diversos temas importantes serão tratados. Esta edição do CL News abre com uma reforma de profundidade no gabinete ministerial do presidente Jair Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão do cargo na manhã de hoje. Depois de se reunir com assessores, o chanceler foi até o Planalto e conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre a situação dele no governo, que ficou insustentável diante da polêmica com a senadora Cátia Abreu. O sempre alerta serpentário do Itamaraty apostava em dois nomes, que estariam sujeitos, claro, à aprovação de Cátia Abreu: o atual embaixador do Brasil em Paris, Luiz Fernando Serra, e o embaixador em Washington, Nestor Foster. Mas Bolsonaro nomeou o embaixador Carlos Alberto Franco França. A outra movimentação ministerial, ainda cercada de um certo mistério, envolve o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que informou em nota oficial nesta segunda-feira que deixou o cargo. O comunicado publicado por Azevedo e Silva não informou o motivo da decisão, mas há fortes rumores de que Azevedo e Silva foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo se informa, durante uma reunião realizada hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro teria pedido o cargo ao ministro. O encontro de Bolsonaro com Azevedo e Silva só foi incluído na agenda pública do presidente depois que o ministro anunciou a própria saída. Para o lugar de Azevedo e Silva vai o general Walter Souza Braga Neto. Você deve se lembrar de que o general Fernando Azevedo e Silva foi escolhido por Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da Defesa ainda durante a transição de governo em 2018. Ele atuou como chefe do Estado-Maior do Exército, um dos postos de maior prestígio na Força, e passou à reserva em 2018. Quando o nome dele foi anunciado para o Ministério da Defesa, ele trabalhava como assessor do então presidente do infame Instituto Lula, Dias Mefistófoli. Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Para a Casa Civil da Presidência vai o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Para a Secretaria de Governo da Presidência, a escolhida foi a deputada federal Flávia Arruda, mulher do ex-governador do Distrito Federal e ex-senador José Roberto Arruda. Na Advocacia Geral da União entra André Luiz de Almeida Mendonça, até agora um apagado ministro da Justiça. Todas essas mudanças, especialmente na defesa, ocorrem num momento muito peculiar e particularmente delicado. As notícias de que algo muito importante e grandioso estaria para ocorrer no dia 30 de março têm ocupado grande parte do noticiário e dos comentários nas mídias sociais. Juntando-se tudo isso a declarações recentes do presidente da República, como a que ele deu há poucos dias, de cara fechada, de que o fim está chegando, teoricamente se referindo às estúpidas medidas de lockdown tomadas pelos desgovernos estaduais, mas que talvez poderiam ter outro significado. Hoje mesmo, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro convocou a população para fazer hoje um jejum e oração pelo bem e pela liberdade do país. Na mensagem, o presidente disse que seguirá lutando contra o vírus e o desemprego e pela vida, mas sem abrir mão da dignidade de cada um. Enfim, tudo isso deixa os observadores da cena política do Fazendão com as orelhas em pé. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como você vê, a esquerdalha pode tudo. Na coluna que assina na Foice de São Paulo, o militante travestido de jornalista Mário Sérgio Conte defendeu um golpe militar para tirar o presidente Bolsonaro do poder. Pois é. No texto, ele cita o conde e coronel do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, Klaus von Stauffenberg, que liderou uma tentativa de assassinato de Adolf Hitler. O jornalista exortou militares brasileiros a fazerem o mesmo com Bolsonaro, a quem ele se referiu como, abre aspas, o assassino em massa do Planalto, fecha aspas, numa alusão aos mortos da peste chinesa. E então, Mário Sérgio Conte não vai ser alvo dos inquéritos sobre atos antidemocráticos do sinistro Lex Luthor de Moraes?
Salvador faz aniversário de 472 anos sem ter nada para comemorar. Após a confirmação da morte do soldado Wesley Soares Góes, que foi alvejado pelos próprios colegas na região do Farol da Barra, em Salvador, neste domingo, vídeos publicados nas redes sociais mostram policiais revoltados com a ação da corporação e ameaçam paralisar os trabalhos. Segundo a Polícia Militar, o soldado apresentava descontrole emocional e realizou disparos para cima. Não vou deixar! Não vou permitir que violem a dignidade humana do trabalhador! Wesley era noivo e trabalhava como policial militar há pelo menos 4 anos. Desnorteado, ele jogou diversos objetos na água. Ele foi baleado após 3 horas de tentativas de negociação com equipes do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Wesley ainda foi socorrido com vida, mas morreu depois que chegou ao hospital. Por outro lado, a polícia chegou a atirar com balas de borracha em jornalistas que estavam cobrindo o fato. Cambada de covarde! Mataram ele! Mataram, gente! Que dó! Covarde! Mataram o policial! Mataram o trabalhador, porra! Até quando vocês vão aceitar isso, porra? Mataram o policial! Mataram! Vamos parar esse c... A hora de parar é agora! Eu convoco vocês, eu tô fugindo, pelo amor de Deus, é hora de parar agora. Mataram o policial, porra! Mataram o trabalhador, mataram o pai de família, rapaz, todo mundo viu. Salvador, a Bahia, ela tem essa história de liberdade, de ser um bastião da liberdade do povo brasileiro. E sempre foi um povo que prezou pela liberdade, que lutou pela liberdade. E o grito do soldado Wesley ontem é justamente a continuidade disso, um soldado que realmente honrou a farda que vestiu. Ele não aguentava mais a opressão e ele ser feito como um instrumento, né, dessa tirania que está assolando o Brasil e a Bahia. Então, esse grito precisa ecoar, as pessoas precisam ouvir esse grito. Os brasileiros eles precisam se unir em torno da própria liberdade, porque nós já não temos liberdade. Esse momento que a gente vive é um momento sem precedente na nossa história. Não existiu, nunca existiu isso. Nem no regime militar, ao contrário, no regime militar, eu acho que talvez tenha sido a época de maior liberdade para as pessoas. Nessa tragédia com um final bastante estranho, algumas perguntas cruciais ficaram sem resposta. Por exemplo, por que não havia ninguém, como a noiva, a mãe, algum amigo, um companheiro de farda próximo do soldado, para tentar falar com ele e acalmá-lo? Além disso, existia autorização para que o BOP usasse força letal? Quem deu essa autorização? Foi o comandante da polícia? Foi o próprio desgovernador do estado? Por que não se tentou usar um dos carros blindados da polícia para se aproximar de Wesley e tentar atropelá-lo, por exemplo, em vez de matar? Ele sairia com uma perna quebrada ou alguma deficiência física, talvez, mas não estaria morto. E o problema da arma que ele empunhava estaria resolvido. Segundo um observador atento dos procedimentos policiais, a última coisa que se deve fazer quando se tem uma pessoa transtornada e armada é colocar um monte de policiais armados em volta dessa pessoa. Você vai acuar quem já está acuado mentalmente e possivelmente delirando? Mais uma vez, tudo errado, com um final profundamente infeliz, onde mais uma vez a corda arrebenta do lado mais fraco. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, anunciou que pretende incluir o nome do policial morto na lista de personalidades negras do órgão. Segundo o Sérgio Camargo, as palavras do militar antes de ser baleado, abre aspas, expressam a indignação dos trabalhadores brasileiros ante a truculência e o autoritarismo, fecha aspas. De vez em quando é bom a gente ir mais a fundo nessas questões políticas, não apenas para se adquirir uma nova perspectiva dos acontecimentos, mas também para a gente poder entender melhor o que se passa e, com isso, ver o que a gente pode fazer para mudar essa incômoda realidade que nos cerca atualmente.
Por isso eu quero compartilhar com você alguns trechos de um texto de Alexandre Borges que me foi enviado pelo amigo de longa data e telespectador Ney Jackson, o popular Arruela da turma das corridas de kart aqui em Brasília, que tem a ver com a escolha entre a guerra e a desonra. O texto começa com uma frase de Winston Churchill, que serve para os chamados isentões, aqueles que dizem que não são nem de esquerda nem de direita, que são liberais com preocupação social, enfim, você conhece o tipo. A frase é: você teve a chance de escolher entre a guerra e a desonra, mas você escolheu a desonra e por isso agora terá a guerra, disse Churchill ao então primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Acontece que em setembro de 1938, um ano antes mais ou menos de começar a Segunda Guerra Mundial, reuniram-se em Munique o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, Adolf Hitler, Benito Mussolini, o francês Édouard Daladier, entre outros. Este foi o momento mais importante da história da chamada política de apaziguamento. Hitler organizou a reunião e conseguiu o que queria, que era a anexação dos Sudetos, uma região da atual República Tcheca, com a promessa de que esta seria sua última reivindicação territorial. Pode dar risada se você quiser. Chamberlain assinou o famigerado Acordo de Munique e voltou triunfante para a Inglaterra. Ao desembarcar no antigo aeroporto de Heston, em Londres, Chamberlain proclamou o infame discurso Peace in Our Time, em 30 de setembro, sendo recebido com festa por todos que colocaram seus delírios de utopias pacifistas acima da realidade. No entanto, Winston Churchill, ao falar sobre o acordo, presenteou o mundo com uma das suas mais famosas frases, abre aspas, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. O resto, como você sabe, é história. No dia 10 de março de 1939, Hitler deu uma banana para o acordo e invadiu a antiga Tchecoslováquia. Em 1º de setembro, a Alemanha atacou a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Pois bem, depois desse pequeno resumo histórico, vamos ao que nos interessa hoje em dia. O jornalista e cientista político Erich von Kuehnelt-Leddihn, já falecido, autor do clássico O Esquerdismo Revisitado, de de Sade e Marx, até Hitler e Pol Pot, já avisava que não se deve confundir concorrente com inimigo. E ele explicava dizendo que se você é dono de uma sapataria e outra sapataria é aberta ao lado da sua loja, ela é sua concorrente. Agora, se aparece alguém querendo proibir o comércio de sapatos, este é seu inimigo. E isso faz toda a diferença. Numa guerra, é preciso ter uma noção clara de quem é um eventual concorrente, que tem diferenças pontuais com você, e quem é o seu inimigo, quem quer eliminar você. Sua sobrevivência depende do entendimento de quem é quem. Trazendo essa analogia para o nosso fazendão, acontece o seguinte. Você pode, por exemplo, não ser muito fã de Jair Bolsonaro, mas se você acredita e defende o que a sociedade ocidental construiu desde os primeiros experimentos de democracia da antiguidade clássica na Grécia, essa extrema esquerda do PSOL não é sua concorrente política, ela é sua inimiga. O mesmo se pode dizer com relação ao PT e ao PCdoB. Observe que os atuais desgovernadores destas legendas, que não passam de quadrilhas travestidas de partidos políticos, os irmãos ideológicos desses canalhas fizeram na Venezuela, se é que você ainda não entendeu quem são esses criminosos e do que eles são capazes. Porque, preste atenção, Hitler foi capaz de assinar o texto safado do Acordo de Munique, assim como qualquer picareta esquerdista assina uma carta ao povo brasileiro ou arruma uma economista liberal para posar de sua. E é assim que essa gente ganha tempo, enrola os trouxas, junta forças e faz o que sempre pretendeu fazer. O problema é que, quando fica bem claro o que essa turma queria desde o início, pode ser tarde demais. Por isso, estamos vivendo num tempo que não admite isentismos, afetações e nojinhos. É tempo de fazer escolhas. Há tempos em que a covardia, a vaidade e a miopia cobram um preço alto demais. Pense nisso. Você sabe que uma das funções do CL News, além de informar,
é a de fazer você pensar, é polemizar, é provocar o debate. A polêmica é sempre bem-vinda. Neste caso específico, tem a ver com o uso das máscaras, que, a partir das informações que eu recebi, eu pessoalmente considero inúteis e perigosas. Outro dia mesmo eu mostrei aqui o vídeo de um rapaz com um detector de dióxido de carbono mostrando a alta concentração de CO2 dentro da máscara, o que pode provocar sérias consequências para a saúde humana. A exibição do vídeo fez com que um amigo meu de longa data, o professor de Educação Física Roberto Landwehr, estudioso de fisiologia, a quem eu mando um grande abraço, me enviasse um contraponto a respeito da demonstração feita pelo rapaz com o detector de CO2, que ele considerou fake. Para o Roberto Landwehr, apoiado em seus conhecimentos científicos e seus estudos, o importante não é a quantidade de CO2 medida na sua boca ou na máscara, mas sim a medida do oxigênio de pulso, que é a medida da quantidade de oxigênio no sangue arterial. Ele diz que sempre haverá mais CO2 no corpo de um ser aeróbio do que na atmosfera, a menos que o ar ambiente esteja saturado com CO2 e sem oxigênio. Segundo ele, é simples. Existem quimiorreceptores que, quando percebem um aumento na concentração sanguínea, fazem com que você aumente a ventilação, a fim de aumentar as trocas gasosas e reequilibrar o metabolismo, que é um processo chamado homeostase. O corpo está sempre num equilíbrio metabólico dinâmico. O Roberto lembra ainda que respiração é celular e que ventilação é o processo mecânico que traz o ar aos pulmões e que devolve esse ar com menos oxigênio e mais dióxido de carbono. No processo de respiração, a fim de produzir energia, as células usam glicose, proteínas ou gorduras como substrato para essa via aeróbia. Como resultado, temos a ressíntese de ATP, ou adenosina trifosfato, com a formação de água e CO2. É por isso que precisamos eliminar o CO2, explica o Roberto Landwehr. Ele conta que existem outros processos que formam CO2, mas que esse é suficiente para exemplificar. Pois é, Roberto, a explicação científica está dada e está aceita. Mas a polêmica relacionada com as máscaras não acaba por aqui, não. Há algumas semanas eu mostrei o depoimento de um médico paulista que estava tratando de uma moça que precisou de uma lanternagem completa no rosto. O médico explicou que ela resolveu correr no Parque Ibirapuera ao ar livre, usando máscara. Resultado: de tanto respirar o CO2 em vez de respirar o ar livre, ela simplesmente perdeu os sentidos, desmaiou e caiu de cara no chão, quebrando o nariz e vários dentes. O médico reiterava no vídeo a advertência de que as pessoas devem evitar usar as máscaras o máximo possível, especialmente ao ar livre ou quando estão dirigindo dentro de um carro fechado, por exemplo, lugares onde essas máscaras perdem completamente o sentido. Eu, por exemplo, pessoalmente, só utilizo a focinheira quando estritamente necessário e sou obrigado para entrar numa loja ou num supermercado. E assim mesmo, eu deixo o nariz de fora. Diversas pesquisas que eu mostrei aqui no CL News revelam a inutilidade da máscara, quando o tamanho do vírus é muito menor do que a trama das fibras. Numa dessas pesquisas, inclusive, foi apresentada uma correlação matemática engraçada que resultou no seguinte exemplo: fazer uma baliza com uma Kombi de 4 metros de comprimento numa vaga de estacionamento de 1,5 km de tamanho. Portanto, a polêmica continua. E se você também tem algo a argumentar sobre o tema, mande seus argumentos nos comentários. O comunistoide de iPhone da foto ao lado é o desgovernador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. Não satisfeito com tudo de errado que está fazendo até agora, junto com seus amiguinhos esquerdopatas de outros estados, Belivaldo Chagas resolveu prorrogar a imbecilidade conhecida como estado de calamidade pública e, além de restringir inconstitucionalmente o direito de ir e vir, a partir de 4 de abril, Belivaldo está abolindo durante 180 dias seguintes o direito de propriedade, que deixará de existir em Sergipe. Ele publicou um decreto que trata de calamidade pública que diz no seu artigo 3º nada mais, nada menos que o seguinte, abre aspas: nos casos de efetiva demonstração de urgência,
As aquisições de bens e serviços podem ser feitas com dispensa de procedimentos licitatórios, autorizando a assunção de despesas com flexibilidade às normas de empenho orçamentário. A requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular, desde que estejam estrita e efetivamente necessários a minorar o grave e iminente perigo público, observadas as demais formalidades legais. Fecha aspas. Numa tacada só, Belivaldo Chagas escancarou as portas dos cofres do Estado para a roubalheira oficializada e desenfreada do dinheiro público e mostrou também que está mais do que disposto a meter a mão no que é dos outros, sem pena. Como disse o compadre Augusto Nunes, há quase um ano confiscaram o direito de trabalhar e o direito de estudar. Se revogarem o direito de propriedade, terão chegado à perfeição. Em 2020, os Belivaldos nos proibiram de circular pelas ruas quando bem entendêssemos. Agora, querem expulsar-nos de casa, se assim recomendar o combate à pandemia. Haja cinismo, hein? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, revelou ao senador Jorge Cajuru, durante a entrega do pedido de análise do impeachment do sinistro Lex Luthor de Moraes, que ele é favorável à fixação de mandato para sinistros do Instituto Lula. Pacheco sinalizou ainda que o Senado deve aprovar uma norma dificultando o exame de processos penais do Instituto Lula, que, para o presidente do Senado, deve se ater a questões constitucionais. Tramitam no Senado projetos que alteram a forma de escolha de sinistros e fixam o mandato de até 10 anos. Rodrigo Pacheco deixou claro que não vai engavetar a proposta de Cajuru, que inclui a criação da pretendida CPI da Lava Toga. O Tribunal de Contas da União deve aprovar um parecer para alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre o cometimento de crime de responsabilidade fiscal caso ele sancione o projeto de orçamento para 2021, tal como foi aprovado pelo Congresso Nacional. O ideal seria vetar trechos do texto. Segundo um integrante do TCU, os parlamentares aprovaram uma proposta irreal. Contudo, o chefe do Executivo precisa zelar pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, sendo assim, terá que avaliar pontos do texto aprovado para não ser acusado de crime fiscal. O lucro líquido das 5 maiores estatais brasileiras registrou queda de 44% em 2020, segundo informou o Ministério da Economia. Nesta segunda-feira, a pasta indicou que a redução dos dividendos pagos à União agrava o cenário de desequilíbrio nas contas públicas. Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Eletrobras e BNDES tiveram um tombo de 44% nos proventos do ano passado. Esse grupo de empresas públicas responde por mais de 90% dos dividendos pagos à União. Os mais de 100 analistas do mercado financeiro entrevistados pelo Banco Central elevaram a estimativa de inflação para 2021 pela 12ª semana seguida, de 4,71% para 4,81%. Com o novo aumento, a expectativa de inflação do mercado continua acima da meta central deste ano, de 3,75%. Os números divulgados hoje fazem parte do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. A boa notícia é que o número de cidades que adotaram o tratamento precoce e o tratamento preventivo da peste chinesa está aumentando. E isso só vem a beneficiar a população. Eu recebi uma lista sujeita, claro, a pequenas alterações, que eu quero compartilhar com você. Neste momento, os municípios que estão sem registro de mortes há mais de 30 dias por causa do tratamento precoce são os seguintes: Itajubá, Patos de Minas, Ipatinga, São Lourenço e Governador Valadares, em Minas Gerais, em Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, sendo que Natal também acaba de adotar o tratamento precoce e preventivo, Porto Seguro, na Bahia, em Taquara e Gramado, além da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, que compreende 36 cidades gaúchas, entre elas Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Veranópolis e Guaporé.
Em Sorocaba, Engenheiro Coelho e Porto Feliz, no estado de São Paulo. Itajaí e Rancho Queimado, em Santa Catarina. Búzios, no estado do Rio de Janeiro. E São Pedro dos Crentes, no estado do Maranhão. Vamos torcer para que outros gestores caiam na real, sigam o exemplo destas cidades e resolvam salvar as vidas dos cidadãos dos seus municípios, fazendo essa lista de cidades aumentar ainda mais. Eu recebi um relato da minha amiga e telespectadora Vládia de Salve, lá de Santos, em São Paulo, que é um primor de incongruência por parte dessas pseudo-autoridades que tomam medidas estúpidas, como esse tal de lockdown, achando que estão conseguindo realmente intimidar ou enganar a população com essa picaretagem autoritária. A Vládia conta que ontem, domingo, ela foi comprar pão e que a padaria estava atendendo em sistema de delivery, que funciona assim. Acho que nem lá em Portugal as coisas funcionam desse jeito, mas vamos lá. As pessoas iam para uma praça ao lado da padaria, recebiam uma senha e depois as pessoas que trabalhavam na padaria pegavam o pedido das pessoas e usavam a máquina de cartão ou traziam o troco com a encomenda delas. Veja você que o dono dessa padaria, que abria normalmente nos domingos e vendia inclusive frango assado e outros produtos, só estava vendendo pão. Imagina o prejuízo. A Vládia contou que perguntou para uma moça da padaria se hoje, segunda-feira, o atendimento seria do mesmo jeito. Mas ela disse que não, é só nos fins de semana que a peste chinesa ataca as pessoas que vão até a padaria. Durante a semana, a entrada das pessoas na padaria é controlada direitinho e essa cretinice só ocorre nos finais de semana. Da padaria, a Vládia foi ao supermercado Extra para comprar um mouse para o computador dela. Mas toda a área de informática estava bloqueada com tapumes. Ou seja, para quem está de home office, na cabeça desse prefeito imbecil, um tal de Rogério Santos Tucano Esquerdoide, um mouse, uma impressora, uma resma de papel, etc., não são essenciais. Não é bacaninha? Cretinice, a gente vê por aqui. Por outro lado, não custa perguntar, cadê o ministro da Justiça? Aliás, como é que é mesmo o nome do desaparecido? Acabou sendo trocado hoje, porque, se eu bem me lembro daquela reunião ministerial tornada pública a pedido do então ministro Sérgio Iscariotes Morno, o presidente Jair Bolsonaro reclamava com veemência e com alguns palavrões que a polícia estava algemando mulheres sentadas sozinhas em bancos de praça e que o ministro não fazia nada. E o atual ministro, o que ele estava fazendo? Sendo que a situação de violência policial aumentou exponencialmente, como demonstram essas imagens de alguns dias. A meu ver, não estava fazendo nada, estava fazendo ainda menos. Essa foto de uma mãe com o seu filho durante uma manifestação diz tudo. A força da tirania está na obediência dos covardes. Sendo que o pequeno que dorme traz também uma placa onde se lê: um dia irei perguntar por que não lutaste pelo meu futuro.